O 7 de setembro foi marcado pela presença de apoiadores do presidente Bolsonaro nas ruas, principalmente em Brasília, São Paulo e também no Rio. E a dúvida que fica é: que impacto esse apoio demonstrado no dia da independência terá nas urnas, especialmente em relação aos indecisos? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o cientista político e analista de risco político, Creomar de Souza. Creomar, uma ótima tarde, sempre muito bom falar com você aqui. Uma ótima tarde para você, Marcela, para o Daniel também e para todos aqueles que nos assistem. Creomar, depois dos atos, das manifestações de ontem a favor do presidente Bolsonaro, isso significa que votos serão mais computados a favor do candidato? Marcela, você, como sempre, com aquela pergunta que, em termos naturais, levaria a gente um semestre para responder, né? Mas como eu tenho poucos minutos, vamos lá. Eu creio que ontem o dia de ontem teve dois objetivos fundamentais para o presidente Bolsonaro. O primeiro deles era dar uma demonstração de força aos seus apoiadores. Sobretudo porque, em termos claros, as pesquisas de medição de intenção de voto davam essa demonstração de que o presidente vinha atrás e que a diferença não era retirada. E isso, ao final do dia, parece ter sido bem sucedido. Isso quer dizer, Bolsonaro encheu as ruas em Brasília, Bolsonaro encheu as ruas no Rio de Janeiro, Bolsonaro encheu as ruas em São Paulo também, né? Mesmo onde ele não esteve presente. Isso mostra, então, que o presidente tem não só apoiadores, como um movimento político por trás de si. Agora, quando nós vamos à segunda parte do seu questionamento, que é a capacidade do movimento de ontem ter atraído novos votos, isso resta ainda alguma dúvida. E restam dúvidas por quê? Porque aquela parte do discurso do presidente, que ele deveria fazer algum tipo de aceno para o indeciso ou para aquele que em outro momento votou nele, não foi feita com tanta substância. É óbvio que em termos de padrão Bolsonaro de fala, Bolsonaro foi moderado. Mas alguns elementos que causam uma estranheza em quase metade do eleitorado permaneceram. Alusões à performance sexual, alguns tipos de ameaça velada, elementos dúbios, todos esses traços geram ainda, em termos de medição de rejeição, uma dificuldade para o presidente. Então, eu acho que o presidente foi muito bem sucedido com seu grupo em capturar a data e fazer uma grande festa para os seus apoiadores, mas eu tenho ressalvas acerca da capacidade disso de trazer novos votos a ele. Creomar, vários partidos já estão acionando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, questionando esse ato de 7 de setembro, principalmente o de Brasília, com o uso da estrutura pública, do erário, do dinheiro, da toda a estrutura para o que eles avaliam ser uma campanha do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a alegação. Ao mesmo tempo que eles acionam o TSE para dizer, olha, aqui foi abuso de poder político, abuso de poder econômico, não nasce mais um capítulo dessa crise entre executivo, entre judiciário ou personalizando entre o presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, a depender de quem for o relator que ficar com essas ações? Daniel, esse é um ponto excelente, né? Que permite que a gente entenda de maneira muito firme algumas características importantes que permitem a Bolsonaro ser essa liderança política que tem abaixo de si 30% do eleitorado. Bolsonaro tem na sua história política a construção de uma persona que sempre trabalhou no limite do risco e do enfrentamento com as instituições. Isso marca a presença de Bolsonaro no Exército, isso marca Bolsonaro como vereador, isso marca Bolsonaro como deputado federal e marca Bolsonaro como presidente da República. No dia de ontem, mais uma vez, Bolsonaro fez esse exercício, em um nível menor do que aquele realizado em 2021, mas fez esse exercício. O ponto fundamental é que a mensagem dada pelas instituições ao indivíduo Jair Bolsonaro ao longo de toda a sua trajetória política é de que ele podia fazer esse exercício e que nada de ruim aconteceria com ele. Então, esse movimento hoje do Bolsonaro, presidente da República, faz com que, sempre que ele sinta algum tipo de ameaça, ele pode reafirmar uma lógica de que ele está sendo perseguido. E isso, em específico, nós temos a presença do ministro Alexandre de Moraes, no STF, que é um dos poucos que tem gerado algum tipo de constrangimento ao presidente, e alimenta aquilo que um apoiador do presidente me disse algumas semanas atrás. Ao final do dia, Bolsonaro é como massa de pão. Quanto mais se bate, mais cresce nas pesquisas. Então, nós teremos uma tendência que,
qualquer que seja a resposta das instituições acerca dos movimentos e das ações no dia de ontem, Bolsonaro vai poder dizer aos seus apoiadores e àqueles que têm dúvidas e querem apoiá-lo, de que se trata, ao final do dia, de perseguição a um presidente da República que compreende o povo melhor do que o resto do sistema político. Gilmar, a gente viu, né, que o presidente da Câmara, nem do Senado, nem o presidente do Supremo participaram ontem da comemoração ao lado do presidente, que mostra um isolamento muito forte. Aí hoje teve uma sessão solene no Congresso em que o presidente Bolsonaro, convidado, não foi, né? Você viu aí uma moeda de troca? Até que ponto isso pode ser até fortalecer o próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro? Esse discurso contra o sistema, olha, o STF não funciona, né? E angariar esse apoio político que os apoiadores do presidente Bolsonaro têm em relação a ele, né? Vamos junto, né? Que é uma questão que mobiliza muito também as redes sociais e mobiliza as pessoas a irem às ruas. Então, Marcela, esse é um ponto muito bom. O que nós temos de maneira efetiva é que o presidente Bolsonaro deixou a expectativa muito clara a todo o resto do sistema político institucional de que o dia 7 de setembro falaria menos de bicentenário e mais de Jair Bolsonaro. O que acontece é que o movimento claro aí de Rodrigo Pacheco e do presidente Fux, do STF, foi de não comparecer. A surpresa veio com o não comparecimento de Arthur Lira. E essa ausência tem muito mais a ver com o contexto altamente competitivo que tem a eleição em Alagoas, um estado em que Lula performa muito bem, em que, em algum sentido, Lira tem que se descolar da imagem de Bolsonaro, do que do comportamento de Lira como presidente da Câmara dos Deputados. O que nós temos visto, e aqui eu vou me aproveitar, Daniel, rapidinho da sua pergunta anterior, porque eu acho que tem um elemento de ligação interessante. O que nós temos visto é que uma parte do sistema político e uma parte do sistema institucional decidiu não fazer um embate direto com Bolsonaro. Isso vem desde 2020. Qual a opção dada? A opção dada foi: vamos deixar que o sistema eleitoral, que os eleitores decidam se querem continuar com Bolsonaro ou não. Isso mostra, em determinado sentido, o quão frágeis são as instituições quando elas são testadas no seu limite. E dá a Bolsonaro a justificativa de continuar tendo um tipo de fala que ele não é o criador, mas que ele alimenta, que é a lógica de que é possível viver em uma democracia não acreditando na regra do jogo. Creomar de Souza, cientista político, analista também. Bem-vindo mais uma vez ao Live CNN e até uma próxima. Daniel, Marcela, muito obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência da CNN Brasil.